meus amigos. Meu nome é Eliane. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês no canal do Centro Espírita Irmã Rosa para essa exposição doutrinária. O tema desse mês intitula-se Esperanças e Consolações. A nossa palestra de hoje tem como título A Humanidade Regenerada. Quem vai falar para nós é a nossa grande amiga aqui do Centro Espírita Irmã Rosa, Paula Reis. Para que todos nós possamos nos harmonizar, a página inicial foi extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ao capítulo 73, Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui suas faltas aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Este é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações, planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é um ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Vamos orar, meus irmãos. Queridos amigos, vamos manter os nossos pensamentos elevados nesse momento e vamos rogar ao nosso Pai, ao nosso bendito irmão Jesus, que nos dê tranquilidade, que nos dê coragem, que nos dê forças para continuar. Que nós possamos, Mestre, ser sempre o seu discípulo, disposto a servir a Ti e ao próximo, sempre tendo como guia o nosso Evangelho, o seu Evangelho de amor deixado para nós. Ó Pai, neste momento te rogamos que traga iluminação nos nossos caminhos, para que possamos ter coragem de superar todos os obstáculos que se apresentem. Pedimos à espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa que intua a nossa amiga Paula, que fará uso da palavra, para que elas tragam consolo e orientação a todos aqueles que ouvirem. Ó Pai, que a sua paz esteja sempre conosco. Graças a Deus. Vamos ouvir agora, com carinho, com muita atenção, a nossa querida companheira Paula Reis. Olá, queridas amigas e amigos da Casa da Irmã Rosa, nossas saudações fraternas. É com muita alegria e gratidão que estamos aqui para mais uma oportunidade, mais esse encontro de corações, para refletirmos juntos sobre os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Que os bons espíritos, trabalhadores da Casa da Irmã Rosa, possam envolver a todos nós com suas vibrações amorosas e que a paz de Jesus esteja presente entre nós durante todo esse nosso momento de reflexão.
nesse mês de fevereiro, aqui no nosso canal no YouTube, estamos conversando sobre esperanças e consolações. E hoje nós vamos falar sobre a humanidade regenerada, que é um assunto que tem despertado muita discussão, muita curiosidade e até mesmo muita especulação. Desde que começou esse período da pandemia, muito tem se falado sobre isso. E hoje a nossa proposta é refletirmos sobre esse assunto à luz da doutrina espírita, tentando entender um pouco melhor o que Jesus quis dizer com há muitas moradas na casa do meu Pai, quais as mudanças previstas para o período de regeneração, como serão, quais as características dos espíritos que constituirão a nova geração, a geração que surgirá nesse planeta, no planeta nessa condição de regenerado. E por fim, qual o nosso papel nisso tudo? Como nós podemos ser cooperadores do Pai nessa transição? Bem, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Há muitas moradas na casa do meu Pai, Kardec nos esclarece que a casa do Pai é o universo todo. Deus é o Criador de tudo que há. Ele está presente em toda parte. Tudo o que existe é a casa do Pai. E as diversas moradas são os mundos que circulam no espaço e que oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas que são correspondentes ao seu adiantamento moral. Mas Kardec esclarece ainda que as palavras de Jesus não se resumem a isso. Elas se referem também ao estado mais ou menos feliz dos espíritos errantes, que estão ali na erraticidade, que são aqueles espíritos que ainda precisam reencarnar e encontram-se entre uma e outra oportunidade reencarnatória. Então, existem aqueles espíritos que são ainda muito sofredores, estão numa condição de sofrimento, muito ligados às questões da matéria, com sentimentos, desejo de vingança. Esses espíritos têm um deslocamento muito limitado. Por outro lado, existem aqueles espíritos mais bem-aventurados que já conquistaram uma liberdade, que eles conseguem se deslocar por todo o espaço. Então as palavras de Jesus não estão limitadas apenas a uma localização no espaço. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, existem diversas categorias de mundos habitados, que vão desde os mundos inferiores, onde a existência é toda material, onde reinam soberanas as paixões. À medida que se desenvolve, essa influência da matéria vai diminuindo. Existem ainda os mundos intermediários, onde o mal se mistura com o bem, predominando um ou outro, de acordo com o adiantamento da maioria dos espíritos que vivem ali, e até os mundos mais adiantados, onde a vida é toda espiritual. Então Kardec nos fala que, embora não seja possível uma classificação absoluta dos planetas, dos mundos, ele propõe então uma escala dos mundos, um ciclo evolutivo dos planetas. Então, num primeiro degrau, num primeiro patamar, estão os mundos primitivos, que são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana, do espírito. A vida é toda material, predominam, os espíritos ali vinculados, vivem pelo instinto, a força bruta é a lei, eles são regidos dessa forma, está muito vinculada à necessidade de sobrevivência. Então essa é a condição dos mundos primitivos. Num segundo degrau estão os mundos de provas e expiações, que é a nossa condição, a condição do nosso planeta. A Terra está aí nesse segundo degrau. Então ainda há uma predominância da matéria sobre o espírito, ainda predomina o mal, Basta a gente observar o que está em volta aí no nosso planeta.
Muito já temos caminhado, mas ainda existe muito sofrimento. Num terceiro degrau estão os mundos de regeneração, que segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é neles que as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, né? Repousam de suas fadigas da luta. Então, aí no mundo de regeneração, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, ele ainda tem provas a suportar, mas já está numa condição em que estão livres das paixões desordenadas. No quarto degrau, vamos chamar assim, né, um quarto degrau, estão os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Então já é uma condição bem melhor do que o mundo de regeneração. O bem já domina o mal. O corpo não tem aquela materialidade terrestre, né? A força humana, mas é aperfeiçoada, não está sujeito às necessidades físicas, nem às doenças, da mesma maneira que estamos ainda aqui na Terra. O espírito só tem que progredir. Por fim, os mundos celestes ou divinos, que é a morada, né? São a morada dos espíritos já depurados, né? Onde reina exclusivamente o bem. Mas os espíritos, eles não encarnam em um mundo, né, eternamente, eles não estão presos àquele mundo, né, indefinidamente. Eles atravessam as diversas fases de evolução, podendo estar em várias moradas do Pai. Quando eles atingem um grau tal de adiantamento em determinado mundo, que de acordo com o que aquele mundo comporta, esse espírito então passa a reencarnar em um outro espírito, em um outro mundo mais adiantado, mais de acordo com aquela condição que aquele espírito já alcançou. E assim por diante, isso vai acontecendo até que aquele espírito alcance a condição de espírito puro. Na Gênese, né, que é a obra da codificação que trata bastante desse assunto, no capítulo 18, vai nos dizer que no nosso globo, né, o nosso planeta, assim como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Então, não temos como evitar. O progresso pode ser mais ou menos lento, mas ele vai acontecer. Então, os planetas, eles progridem fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. Então, a Terra, por exemplo, que existe há mais de 4 bilhões de anos, os estudos geológicos mostram quantas transformações podemos estimar, né? Os estudos indicam quantas transformações já ocorreram aqui na Terra, estruturais, dos seres que já viveram aqui, que já foram extintos. Então, há uma evolução do planeta, uma evolução física do planeta. Mas também há uma evolução moral que está vinculada ao avanço moral dos habitantes desse planeta. Então, quando a humanidade, nos diz a Gênese, quando a humanidade já está madura o suficiente para avançar um pouquinho mais, ele fala para subir um degrau a mais, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus. Então, é o tempo da colheita. Sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a todo momento nas nossas vidas, nós estamos semeando aquilo que no futuro vamos colher. Então, a transição planetária é o momento de separar o joio do trigo. Porque tudo na criação está subordinado às leis de Deus. Como falamos, né? A lei do progresso. Então, aqueles espíritos que não compreenderam ainda esse momento, o momento que determinado globo atravessa de progresso, de se desvincular da matéria, de ficar cada vez mais espiritualizados. Os irmãos que não compreenderem isso, eles vão ser redirecionados para globos, né, para mundos onde ele tenha melhores condições para o seu desenvolvimento. De forma também que esses espíritos não representem um obstáculo para o avanço, né, para o desenvolvimento daquele planeta.
porque é a lei do progresso. Então assim acontece. Nós vamos caminhando, vamos plantando, e se chegar aquele momento em que o planeta vai caminhar um pouquinho mais, vai subir um degrau, quem não estiver alinhado com essa proposta, com essa circunstância inevitável, vai certamente ser direcionado a um planeta que tenha mais condições de abrigar esse espírito. Então, esses espíritos ali vinculados vão sendo substituídos por espíritos que vão fazer reinar a paz, a justiça, a fraternidade. Então, no nosso caso aqui do nosso planeta Terra, aqueles que acham que haverá assim, um grande cataclisma, uma grande transformação física que vai caracterizar essa transformação, não é isso que a doutrina espírita nos diz. Os diversos cataclismas fazem parte, sim, ao longo de toda a existência dos diversos planetas, mas esse período de transição, ele é moral, é a transformação moral. Não vai haver um grande acontecimento, também não vai existir um portal, né, que as pessoas vão atravessar e de repente vão estar no mundo da regeneração. No mundo de regeneração não vai ser assim. É uma mudança aos poucos, mas ela vai acontecendo e ela é íntima. Então vamos ver algumas das principais características do mundo de regeneração. A primeira delas é o crescimento moral, né? Como não poderia deixar de ser, como já vimos, é por meio do avanço moral, do crescimento moral, que as diversas moradas, os diversos planetas vão evoluindo. E assim o homem vai se aproximando das leis de Deus e, consequentemente, vai se aproximando da verdadeira felicidade, daquilo que nutre o seu espírito, vai ficando cada vez mais desvinculado do domínio da matéria, fazendo então reinar a paz, a concórdia, a fraternidade, e assim vão sendo derrubadas as barreiras entre os povos, os preconceitos vão cada vez mais não fazendo nenhum sentido, e aí assim os homens vão se considerando irmãos, vão se aproximando. Esse é o crescimento moral que se espera. O segundo ponto é a compreensão geral sobre a sobrevivência do espírito. Então, Kardec nos diz que o homem já não navega mais às cegas, ele já sabe de onde vem, para onde vai, por que está aqui na Terra. Então tudo vai fazendo sentido. O homem vai tendo essa vivência até para ele saber aonde que ele pode chegar. O terceiro ponto é que o amor ao próximo vai ser a base das relações sociais. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, com base na fé e não nos dogmas, a fé que aproxima as pessoas, aquela fé que converge e não que diverge. Então, os homens não vão mais fazer guerra pela fé, não vão querer cisões, né, destruir uns aos outros, porque tem uma fé diferente, porque pensam diferente, porque a cor da pele é diferente. Isso é realmente consequência, na verdade, do avanço moral. Então, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é único, é Pai de todos, naturalmente vão se considerando irmãos, vão entendendo que Deus é soberanamente justo e bom. E assim, chegamos ao quarto ponto, que é a unidade da crença religiosa. Isso não quer dizer que haverá uma única religião, mas apenas que elas vão se unir, elas vão ter o mesmo propósito, elas vão compreendendo também o amor de Deus. As pessoas não vão mais ser vistas como inimigos. Um outro ponto é que as mudanças vão atingir todas as áreas do saber humano. Então, na verdade, é uma mudança de paradigma. Se hoje nós temos o egoísmo como a grande raiz de todas as nossas mazelas, isso vai diminuindo à medida que nós vamos avançando moralmente. Avançar moralmente é se sobrepor ao egoísmo, que é a raiz de todos os males.
Então, nós vamos vendo o surgimento de instituições, de organizações que visam garantir os direitos humanos, que visam garantir o aporte financeiro para aqueles que precisam, o aporte de cuidados médicos, de alimentos, de cidadania. Tudo isso é provocado por espíritos que já estão comprometidos com essa evolução, com essa transição. As próprias leis penais vão sendo cada vez mais justas. Outro ponto também para a nossa reflexão é que a nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com seu grau de adiantamento. Então, meus amigos, o mundo de regeneração, ele não vai ser ainda um mundo ditoso, ele não vai ser composto por espíritos superiores, não. Mas já teremos aqui predominantemente espíritos predispostos a assimilar essas ideias, a colocá-las em práticas, já há um comprometimento com o mundo da regeneração. Agora, quando que isso vai acontecer? Nós não sabemos. Segundo o Dr. Barry, no livro A Gênese, esse processo, na verdade, é um processo. Na época em que a Gênese foi publicada, ou seja, há pouco mais de 150 anos, segundo o Dr. Barry, esse processo já tinha se iniciado há 100 anos. Ou seja, então podemos calcular aí que há pelo menos 250 anos esse processo se deu início. Nós não sabemos quando ele vai ser concluído, porque não é de uma hora para outra. Não é, como eu falei, não é um portal que vamos atravessar, não é um cataclismo, isso vai acontecendo. E se estamos submetidos à lei do progresso, temos também o livre-arbítrio. Então não temos como controlar todas as ações de todas as pessoas. Então tudo isso vai acontecendo à medida que vamos nos comprometendo com esse projeto de Deus, vamos dizer assim. Então, na verdade, a nossa preocupação deve ser chegar lá. O que eu posso fazer para me melhorar, para que eu esteja presente nesse projeto de Deus? O que eu posso fazer para ser realmente um cooperador de Deus nessa transição? É isso que nos importa. Não existem datas, não existem previsões. O importante é o que nós podemos fazer hoje. E aí, meus amigos, eu gostaria de dividir com vocês uma reflexão, algumas reflexões que foram feitas pela professora Lucelena Galvão. Ela é filósofa, ela tem muitos trabalhos, muitos vídeos na internet. Particularmente eu gosto muito das reflexões que ela traz, que não são para um público espírita, não são reflexões espíritas, mas recentemente eu estava assistindo uma de suas palestras em que ela falava da mudança de ano, de 2020 para 2021. Esse momento em que muitos de nós paramos para fazer um balanço, é natural que a gente faça isso, né? Vamos renovando algumas promessas, e aí ela faz uma reflexão muito interessante sobre isso, onde ela oferece as bases da transformação. No caso, ela estava falando da transformação pensando no novo ano. E aí eu gostaria de trazer, eu achei que isso está muito alinhado com, não apenas com um ano, mas com toda essa transição, com toda essa proposta para o mundo de regeneração. E aí eu trouxe alguns desses pontos que a professora Lucelena falou e eu gostaria de dividir com vocês. O primeiro que ela fala, a primeira base da transformação, ela fala que é o ganhar junto. Então ela diz que o meu sucesso, ele não pode depender do fracasso dos demais. Nós estamos muito habituados a lutar para vencer, independente se isso vai causar um problema em quem está ao meu redor. A derrota do outro, ela fortalece a minha vitória. Então precisamos trabalhar não mais para vencer a qualquer custo, mas para ganhar juntos, para vencermos juntos, coletivamente. Então essa é a primeira base da transformação. É preciso exercitarmos a satisfação em ganhar junto. E não achar que só a vitória única é aquela que nos satisfaz. E assim estaremos trabalhando na raiz do egoísmo.
Quando nos felicitamos com a vitória em conjunto ou com a vitória do outro, estamos sendo menos egoístas. Então, como é que eu vou desenvolver uma solidariedade, empatia, se eu estou torcendo para que o outro se dê mal, vamos dizer assim, para que o outro caia, para que o outro seja derrotado, para que a minha vitória seja fortalecida? O segundo ponto que ela traz é aprender a gostar do que humaniza e rejeitar o contrário. Se autoeducar, ela propõe, para rejeitar aquilo que nos brutaliza, aquilo que nos aproxima da matéria, gostar do que promove a nossa autoconsciência como ser humano. Então isso faz com que nossos valores vão sendo aos poucos integrados, a gente vai trazendo para dentro da gente esses valores, quando buscamos essa autoeducação. Ela nos diz assim ainda nessa apresentação, que quando ela está assim em alguma situação de desequilíbrio, ela busca aquilo que faz bem a ela. Ela vai assistir um balé, uma ópera, ler uma poesia, ela vai em busca daquilo que é belo. E assim ela vai se educando, se autoeducando. E aí nós trazendo aqui, para a nossa doutrina espírita, a gente lembra da importância da prece, da importância de uma leitura edificante, de fazer o evangelho no lar. Isso é uma forma muito importante que nós trabalhamos muito também na doutrina espírita. A terceira base que ela propõe é o fixar com propósito e caminhar. Aí ela diz assim: o que eu quero ser? Devemos definir e administrar diariamente o nosso caminho para esse propósito. Então, eu quero estar nesse projeto, nessa transição planetária, eu quero estar num mundo de regeneração. Então, todas as decisões que eu vier a tomar precisam estar alinhadas a isso. E aí lembramos de Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que ele fala isso: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. E aí ele ia passando em revista tudo o que ele tinha feito ao longo do dia. Se o que ele fez machucou alguém, se o que ele fez estava em desacordo com aquilo que ele acreditava. Então, meus amigos, qual é o rastro que eu quero deixar no mundo? E isso requer disciplina. A quarta base que a professora nos propõe é fechar as contas dos anos anteriores em todos os planos. Pensar o seguinte: cometi equívocos? Sim, mas eu fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento. Então agora eu vou caminhar para frente, para que isso não se transforme em grilhões para a nossa vida. Vamos andar para frente, abraçar aqueles erros, aqueles equívocos, de forma que isso contribua no nosso crescimento, para que não sejam fardos do passado. Treinar-se para ser menos influenciado pelas circunstâncias externas. É preciso, segundo a professora Lúcia Helena, criar espaço interior, eliminando ou minimizando as influências externas. E assim vamos nos nutrindo daquilo que nos espiritualiza. Vamos nos esvaziando por dentro, vamos ouvindo a voz do silêncio, vamos abrindo espaço para aquilo que nos faz crescer. E aí nos lembramos de Paulo de Tarso, em seu período no deserto, em que ele foi ouvir a voz do silêncio, se preparando, refletindo sobre seus grandes equívocos do passado e já se preparando para ser um grande apóstolo do Cristo. Desejar profundamente se comprometer a trabalhar pelo crescimento de todos. Isso é muito interessante, porque desejar profundamente, se comprometer, quando a gente se compromete, a gente faz acontecer. Trabalhar pelo crescimento de todos. Lembra naquela primeira base, não ganhar sozinho, ganhar junto. Então não faz sentido eu querer crescer sozinho, porque isso é viver enraizado no egoísmo. É preciso trabalhar pelo crescimento de todos, deixar de presente para a humanidade, nos diz a professora, o compromisso sincero de fazer o bem. Fazer de tudo no limite das nossas possibilidades, para que as pessoas cresçam juntas, para que todos saiam melhor do que entraram. E isso
ela diz, né, que esse desejo seja um estado de oração perpétua. Olha que bonito, né? Que a humanidade caminhe ainda que um pequeno passo em direção ao desenvolvimento espiritual e que eu possa contribuir com uma migalha que seja para esse avanço. Então, se comprometer pelo crescimento e trabalhar pelo crescimento de todos, isso tem que estar em todas as nossas ações. Desde os pequenos gestos, precisamos refletir se precisamos realmente avançar aquele sinal que está fechado, jogar aquele lixo na rua, até coisas muito maiores que visam a dignidade humana. Na hora de escolhermos, por exemplo, os nossos representantes nas diversas esferas, desde o síndico do prédio até as diversas esferas do poder executivo, do legislativo. Será que esse candidato que eu estou escolhendo está alinhado com aquilo que me interessa? Ou que ele vai buscar, de alguma forma ou de muitas formas, se ele está alinhado com o crescimento do coletivo? Se ele está em busca de aprimorar a vida das pessoas? Será que eu estou disposta ou disposto a caminhar um pouquinho mais lento ou até mesmo dar alguns passos para trás para que o meu irmão possa caminhar comigo, possa me alcançar? Então a gente não pode pensar uma coisa, falar uma coisa e na hora de fazer as nossas escolhas não considerar isso, porque senão nós não estamos verdadeiramente comprometidos. Comprometer-se em manter-se em movimento, crescer com a experiência e ajudar quem está do lado de fora. E aí nos lembramos da caridade, que é o amor em movimento. Não esperar uma oportunidade para fazer o bem, fazer acontecer. A outra base proposta pela professora é planejar a generosidade e não apenas a posse. Era a virada do ano, né? Conforme eu já falei. Então ela comenta que é um momento que as pessoas pensam, não, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou fazer atividade física. Ou eu vou comprar um carro novo, um apartamento, vou fazer um curso. São coisas que fazem parte, né, da nossa vida, a gente tem interesse, mas não pode ser só isso. Nós precisamos nos planejar para o bem. Que ato generoso eu vou fazer? Essa é a proposta da professora. Quais hábitos mais sustentáveis eu vou adotar? Que tipo de consumidor eu quero ser? Aquele que vai contribuir para o bem da natureza? Ou eu vou continuar consumindo desvairadamente, sem me preocupar com o impacto ambiental? Isso tem que estar em todas as esferas da nossa vida. E ela continua, entender a unidade e amá-la. Isso é muito bonito a forma como ela expõe, porque ela fala das células do corpo humano, que todas as nossas células, cada uma com as suas características, das mais simples às mais complexas, todas trabalham pela unidade, para o bom funcionamento do nosso corpo. E a partir do momento em que uma decide não trabalhar mais nesse sentido, nós estamos em perigo, nós entramos em desequilíbrio e ficamos doentes. Então, o mundo reflete a unidade de Deus. Toda a criação reflete a unidade, o amor e o pensamento de Deus. Então, precisamos trabalhar na unidade. Os diversos sons, os diversos instrumentos que compõem uma bela canção, uma bela música, uma orquestra. Ela fala também sobre isso. Então é preciso pensar na unidade da fraternidade, da humanidade, da concórdia, da paz para todos. Trabalhar para os propósitos de Deus. O que Deus deseja para a sua criação, para todas as suas criaturas? Precisamos refletir sobre isso e pautar as nossas ações nesse sentido, de forma que os propósitos de Deus sejam a minha prioridade. Trabalhar em favor da natureza, em favor do mundo. E isso ecoa por todo o universo, por toda a criação. Então essas são as propostas, as bases que a professora Lúcia Helena nos apresenta e que eu achei muito interessante, que certamente estão alinhadas
com a proposta de Deus, com aquilo que devemos buscar para sermos cooperadores do Pai nessa transição, para fortalecermos os nossos valores, a nossa empatia, a nossa solidariedade. É preciso, diz a professora Lucilena, exercitar a musculatura da generosidade. Olha que interessante. E toda vez que a gente for tomar uma decisão, pensar, com essa minha decisão, eu posso beneficiar mais pessoas do que só a mim? Então, meus amigos, precisamos nos perceber como parte de um todo. Precisamos buscar um mundo mais franciscano, no sentido de sermos servidores do Cristo, de sermos instrumento da paz. E assim, certamente, estaremos contribuindo nessa transição, na chegada do mundo de regeneração. Tem uma frase de Buda, com a qual eu gostaria de encerrar a nossa reflexão, que diz assim: sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. E assim, meus amigos, encerro a nossa participação de hoje, agradecendo por mais esta oportunidade e que possamos ser verdadeiros cooperadores de Deus nessa transição. Muita paz a todos e vamos ficar agora com a prece de encerramento e fluidificação das águas, feita pela nossa amiga Vânia. Muita paz e até uma próxima vez. Meu Pai Celestial, Senhor de nossas vidas, excelso, Criador de todas as coisas, estamos encerrando mais um estudo virtual com um coração repleto de gratidão. Agradecemos ao esforço dos abnegados espíritos trabalhadores de nossa casa por nos emprestar a condição necessária ao entendimento do tema que foi estudado. Pai do céu, suplicamos ajuda aos que estão sofrendo, acometidos por esta virose e por todos aqueles cuja saúde mental está abalada devido às consequências deste cenário de dor. Bem sabemos, Pai, que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão, de uma aproximação maior de Ti, pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas, humildemente, suplicamos a Tua misericórdia. Estende Tua luz sobre os que se encontram doentes, nos leitos dos hospitais ou aguardando atendimento. Alivia as suas dores e dá-lhes calma e paz. A nossa terra, a nossa escola, suplica alívio, consolação e a luz da esperança. Neste momento em que comungamos com a paz, voltamos a nossa mente para todos os lares dos brasileiros, rogando que sejam visitados por seus emissários, amparando a todos, renovando a fé e a fraternidade. Sabemos que só o amor nos levará até a Tua presença. Apresentamos as águas para serem fluidificadas, nos dando mais uma oportunidade de sermos beneficiados. Que